Em março deste ano, a Rússia continuou sendo o maior fornecedor de petróleo da China, enquanto as refinarias compravam remessas de óleo de Sokol que estavam retidas. As importações à China da Rússia, incluindo suprimentos via oleodutos e remessas marítimas, aumentaram 12,5% de janeiro a março de 2024, cerca de 2,55 milhões de barris por dia. E isso foi bem próximo do recorde mensal anterior de 2,56 milhões de barris por dia em junho de 2023, um ano depois da Rússia iniciar a sua guerra contra a Ucrânia. A Rússia foi o principal fornecedor da China ao longo de 2023, enviando 2,14 milhões de barris por dia, apesar das sanções ocidentais e do teto de preço após a invasão da Ucrânia pelo Kremlin em 2022. Em coordenação com outros membros da OPEP+, que inclui a Rússia, Moscou optou por antecipar uma redução voluntária na produção de petróleo bruto de 300 mil barris para o primeiro trimestre do ano para dar suporte aos preços da energia. De acordo com novos dados alfandegários chineses de agosto, as relações comerciais energéticas entre Pequim e Moscou não caminham nada bem. As importações chinesas de petróleo bruto do principal fornecedor, a Rússia, caíram abruptamente em 7,4% em julho em relação ao ano anterior. Mostraram dados oficiais divulgados na última terça-feira, 20 de agosto, em linha com um amplo declínio nas compras das refinarias chinesas, que foram contidas pela fraca demanda por combustível no país. As chegadas de petróleo russo, incluindo via oleodutos e embarques marítimos, totalizaram 7,46 milhões de toneladas métricas em julho, ou 1,76 milhão de barris por dia. Isso se compara aos 2,05 milhões de barris por dia de junho e 1,9 milhão de julho de 2023. Os embarques totais em julho para o maior importador de petróleo bruto do mundo caíram para o menor nível desde setembro de 2022, já que as fracas margens de processamento e a baixa demanda por combustível limitaram as operações em refinarias estatais e independentes. Os embarques do segundo maior fornecedor, Arábia Saudita, totalizaram 6,41 milhões de toneladas, ou 1,51 milhão. Um aumento de 13% em relação ao ano anterior para a China. Isso significa o quê? A China está preferindo o petróleo árabe do que o russo. Do ponto de vista geopolítico, isso é muito interessante. A queda de exportação de petróleo russo para a China foi marcada após o encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping em maio deste ano em Pequim. Na ocasião, as duas nações prometeram uma nova era de parceria entre os dois rivais mais poderosos dos Estados Unidos, que eles escreveram como uma potência hegemônica agressiva da Guerra Fria, semeando o caos pelo mundo. China e Rússia declararam uma parceria sem limites em fevereiro de 2022, quando Putin visitou Pequim poucos dias antes de enviar dezenas de milhares de tropas para a fronteira ucraniana, desencadeando a guerra terrestre mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Estive analisando alguns relatórios do setor energético sobre a relação da baixa exportação da Rússia com a guerra em curso na Ucrânia. No entanto, estão cada vez mais inacessíveis os dados comerciais russos. Tudo o que sabemos são baseados em relatórios e dados alfandegários de nações que comercializam com Moscou. Não posso afirmar ou até mesmo categorizar que a queda de exportação diretamente do comércio energético russo de petróleo bruto esteja vinculada aos últimos ataques ucranianos contra suas refinarias espalhadas nas regiões mais próximas. Por exemplo, na manhã de 20 de agosto, um ataque de drones causou uma grande explosão e um colapso nos depósitos de diesel na região de Rostov, no sul da Rússia. Mais de 20 dos 74 tanques no distrito de Proletarsky explodiram e permaneceram em chamas. Os volumes acumulados no ano do maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que seria a Arábia Saudita, caso estivéssemos falando de OPEP+, o cenário mudaria, seria a Rússia.
foram de 46,79 milhões de toneladas, ou 1,6 milhão de barris por dia, queda de 10% ao ano. Isso ficou atrás do fornecimento russo de 62,58 milhões de toneladas, ou 2,14 milhões de barris por dia, durante o mesmo período, uma alta de 3% no ano. As importações da Malásia, um importante centro de transbordo de petróleo sancionado do Irã e da Venezuela, aumentaram 61% no ano, para 6,21 milhões de toneladas, ou 1,46 milhão de barris por dia, mantendo o país como o terceiro maior fornecedor em julho para a China. Eu apresentei aqui muitos números, porcentagens, toneladas e até mesmo barris por dia. Mas resumindo, isso significa dizer que as refinarias chinesas vêm substituindo o petróleo bruto russo por suprimentos do Oriente Médio. Os sauditas então aumentaram 13% da exportação, enquanto a Malásia aumentaram 61%. Apesar disso, a China continua sendo a maior compradora de petróleo bruto russo, respondendo por 43% de suas exportações. Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando os meus produtos na loja oficial, omapenca.com/área militar. A cada compra na loja, você estará ajudando na continuidade do meu trabalho. Isso porque a monetização, o engajamento e as avaliações das imagens e dos vídeos estão sendo restritos pelo YouTube.